Arcanjo Anael. Primeira parte. Minha esfera de influência é tudo o que corresponde à noção de relação. A relação é diferente da comunicação. A relação acontece, geralmente, nas atrações e repulsões que escapam ao seu consciente. Alguns conceitos são importantes a assimilar, de maneira a elucidar o mistério de algumas relações humanas. A relação autêntica é aquela que libera. A relação autêntica é aquela que dá a liberdade. A relação autêntica é aquela que desabrocha e que coloca no que vocês chamam a alegria. A relação sincera e honesta é a que retira a prisão do outro, libera vocês, literalmente, do que é chamado, em seu mundo, apego. Libera-os do que é chamado, em seu mundo, o julgamento, do que é chamado, em seu mundo, sofrimento. A verdadeira relação autêntica, ligada à relação que vocês mantêm com a luz e o amor será, pouco a pouco, iniciada em vocês, permitindo-lhes, com isso, aproximar a relação multidimensional dos seres que vocês se tornarão proximamente. Entretanto, fiel a meu hábito, eu estou aqui, também, ligação e ser de relação, para lhes permitir desabafar suas perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, não unicamente sobre a relação, mas, de uma maneira geral, sobre o que vocês vivem, sobre o que vocês apreendem e permitem irradiar ao seu ser interior durante esses momentos que vocês vivem. Assim, estou pronto para ajudá-los diretamente, não unicamente através das palavras, mas através das radiações energéticas que me são próprias em minha esfera de influência, é claro. Questão: os conflitos são ligados a uma falta de desabrochar espiritual das pessoas em causa. As relações conflituosas têm apenas um único sentido e um único objetivo: fazê-los se voltarem para si mesmos. A maior parte das pessoas, das almas encarnadas sobre esta terra, pensa que a relação é comunicação. No preâmbulo, eu lhes disse que a comunicação participa de um nível, a relação participa de outro nível. O problema é que as relações podem ser induzidas pelas cicatrizes ou ligações relacionadas ao passado que estão situadas abaixo de seu limiar de percepção consciente. Naquele momento, obviamente, resulta esse tipo de relação que eu chamaria uma ferida. Esta ferida vai revelar, de maneira extremamente inconsciente, em vocês, os medos. As feridas e os medos que daí resultam vão, por sua vez, vir colocar em epígrafe e na luz a acuidade da relação que não é vivida num modo autêntico de liberação. É preciso bem compreender que a relação dita conflituosa é aquela que é a fonte de uma maior possibilidade de integração de sua luz. De fato, os seres que evoluem através de uma relação conflituosa, de uma relação específica, seja episódica, permanente, kármica, de casal, ligada aos ascendentes ou aos descendentes, são oportunidades inesperadas de crescer. De fato, as relações que vocês vivem, naquele nível, traduzem uma necessidade de reparação, mas traduzem, sobretudo, o fato de que, quaisquer que sejam os antagonismos e as oposições existentes, as duas almas na relação estão certamente muito mais próximas do que aquelas que não pensam ou vivem, seja por sua origem planetária, seja por sua origem de ligação situando-se, geralmente, ao nível da lei de ação e reação. Eu não falo de problemas de comunicação. Muitas pessoas, almas humanas, tentam resolver os problemas de relação pela comunicação. Isso nem sempre é possível porque, geralmente, a comunicação situa-se abaixo de seu limiar de percepção consciente quanto à origem, a fonte desse problema de relação. A relação autêntica é a que os libera, é a que dissolve literalmente os entraves, tanto ao nível social, ao nível sexual, ao nível de comunicação, ao nível de objetivos, mesmo, comuns. Questão: como agir numa relação de casal em que a comunicação não acontece mais? Cada relação é eminentemente diferente. A relação vivida num modo conflituoso num casal não é a mesma relação conflituosa existente entre duas almas não ligadas pela noção de casal. A noção de casal é sistematicamente a noção de imagem no espelho. O que não é suportado no outro, ao nível de um casal criado e constituído, corresponde às falhas que estão naquele que vê a falha.
Isso não pode ser de outro modo. Entretanto, toda relação deveria poder terminar, mas isso é efetivamente dificilmente o caso, quando se produz e não há resolução no sentido amistoso, de alma, na paz das almas. Isso significa que o problema não pôde ser superado, que a relação, mesmo se ela se fecha e se rompe nesta dimensão, não fez participar a alma. Não se trata de um processo de cura, contrariamente ao que vocês crerem, em todo caso, nesta dimensão, mas de um processo de resolução que é adiado para posteriormente. Assim, as relações que vocês rompem antes que elas tenham sua liberação, propriamente dita, é exatamente o que se produz para a grande maioria das almas humanas em encarnação. Entretanto, sua esfera relacional é fortemente impregnada das efusões das diferentes luzes que vocês recebem. Há, assim, uma possibilidade de iluminar muito precisa, muito pontual, eu diria, do que é a relação entre dois seres. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Eu percebo que sua relação comigo se faz na abertura. A abertura é ligada, obviamente, à espera calorosa, que não interroga o que vai acontecer. Assim, eu lhes agradeço. Não se esqueçam, também, que eu sou aquele que governa as relações entre os membros de nosso conclave, mas, mais geralmente, em minha dimensão, as relações entre as diferentes entidades arcangélicas que são inumeráveis. Vocês têm acesso apenas a algumas vibrações que são importantes com relação ao período que vocês vivem, com relação às efusões que nós dirigimos, no conclave, para vocês. Mas esta relação apresenta algumas características que eu desenvolverei um pouco mais tarde no dia de hoje. Então, eu vou deixá-los agora experimentar o que é a relação no sentido autêntico, no sentido da liberação. Austris Dimensio, 22 de maio de 2009.